Influência do combustível na síntese de óxidos catalisadores nanoestruturados, por Raul Bica Carlos. A nanotecnologia tem ganhado espaço cada vez maior na área de pesquisa devido às suas variadas aplicações e diferenciadas propriedades. Essas propriedades são controladas pelo tamanho, composição e morfologia do material. Dentro da nanotecnologia, os catalisadores nanoestruturados, dimensionados entre 1 a 100 nanômetros, têm despertado grande atenção devido à sua elevada eficiência proveniente da sua grande área superficial, pureza e homogeneidade. Características estas garantidas através do seu método de obtenção, síntese contínua em solução, SCS. Essa técnica fundamenta-se basicamente na combinação dos reagentes em meio aquoso, utilizando um agente complexante, o combustível, no caso, a glicina e o polietileno-glicol com peso molecular 200, com os agentes oxidantes, geralmente os nitratos metálicos. Além disso, devido à alta exotermia envolvida na síntese, a incorporação, se desejada, de outros íons na forma de dopantes fica facilitada. Tendo o conteúdo citado como referência, o objetivo deste trabalho é determinar a metodologia mais adequada para a produção de catalisadores nanoestruturados pela técnica SCS, à base de ferro, magnésio e molibdênio, comparando as caracterizações dos catalisadores produzidos com glicina e PEG 200, em variadas concentrações. Os precursores utilizados foram o nitrato de magnésio hexaidratado, o nitrato de ferro 3 nonaidratado e o molibdato de amônio tetraidratado, juntamente com os combustíveis glicina e PEG 200, combinados seguindo a estequiometria abaixo. Tudo isso variando a concentração de combustível desde o concentrado estequiométrico até o deficiente, conforme descrito na tabela. Foram produzidos dois tipos de catalisadores: magnésio ferrita, combinação de ferro com magnésio, e o complexo, de ferro, molibdênio, óxido de magnésio. A técnica de SCS lida geralmente com combustíveis orgânicos, logo sua solubilização não é tão simples. Dado isso, a primeira coisa a ser realizada é a solubilização do combustível, no caso mostrado, a glicina. Para facilitar o processo, é utilizado uma chapa de aquecimento e agitação magnética, cuja temperatura utilizada foi de 60 graus Celsius. Vale lembrar que a utilização de água neste processo deve ser o mínimo possível, tendo em vista a absorção energética da mesma. Assim, com grandes quantidades de água, é possível que nem toda a energia gerada pela combustão seja usada para formar o complexo, o catalisador desejado, diminuindo assim o rendimento da reação. Após a solubilização completa do combustível, adiciona-se os precursores metálicos, ao contrário da glicina, de muito fácil solubilização, no caso, o nitrato de magnésio e o nitrato de ferro 3. Concluída a solubilização de todos os reagentes, a solução é levada ao forno previamente aquecido a 400 graus Celsius para a ignição e posterior formação do catalisador desejado, no caso de magnésio ferrita. O processo para os demais catalisadores é bastante semelhante. A diferença é o tempo de solubilização do combustível, ou seja, quanto mais combustível, mais tempo necessário para a solubilização, e além da adição do precursor de molibdênio. Em média, a solução fica cerca de 15 minutos até a sua ignição. Após seu esfriamento, o pó formado é tirado do forno e está praticamente pronto para ser caracterizado. Devido às fortes forças de atração e buscando maior estabilidade, o pó tende a se aglomerar. Por isso foi realizada a moagem e a peneiragem no pó, assim de se facilitar a realização das caracterizações com maior precisão. Para a caracterização quanto à morfologia do pó, foi utilizada a técnica de MEV, microscopia eletrônica de varredura, e observou-se que para o catalisador de ferro, molibdênio e óxido de magnésio, as estruturas formadas usando PEG 200 como combustível, as três figuras acima, mostraram maior uniformidade e menor tamanho médio quando comparadas com as três abaixo, quando se utilizou o combustível glicina. Para magnésio ferrita,
todas as imagens apresentam certa uniformidade e um tamanho de aglomeração bastante interessante na busca de um catalisador ideal. Observando os difratogramas sobrepostos, conclui-se que, para o catalisador de ferro, molibdênio, óxido de magnésio, as intensidades dos picos foram bem mais elevadas quando utilizado o PEG 200. Ao contrário do magnésio ferrita, onde a maior homogeneidade e maior intensidade dos picos ocorreu quando utilizado a glicina. Análise granulométrica. A figura à esquerda mostra o tamanho médio da estrutura de magnésio ferrita e observa-se que as três concentrações de glicina apresentam um tamanho médio menor que as com PEG 200, corroborando com as demais análises. Já a figura à direita apresenta valores mais próximos uns dos outros, tornando difícil a conclusão entre qual combustível apresenta melhores resultados. Mas vale lembrar que nesta análise, o que é levado em conta são as pequenas aglomerações do pó, o que pode dificultar uma análise mais precisa. Conclusão: os óxidos catalisadores nanoestruturados foram obtidos com sucesso, utilizando diferentes concentrações de glicina e PEG. E comparando especificamente um com o outro, a glicina leva vantagem para a produção de magnésio ferrita, assim como o PEG para o ferro molibdênio óxido de magnésio. Muito obrigado.